Olha que beleza, Que Gabriel. isso! Olha lá. Vamos lá. Tamo na tela. Seu pod, né? Aproveita, bota seu pod ali pra gente avisar. Bota seu pod rapidinho. Você colocou, senão a gente vai esquecer. Joga o seu pod aí pra gente avisar que você pode também, né? @seupod.cast, né? Não é @seupod.cast? Seupod.cast, a galera pode estar... Cadê? Vamos lá. Na live tá a mesa tática já na live. Na live tá a mesa tática, pode mandar ver. E o seu pod ele já vai colocar. Beleza. A gente tem que avisar que aqui a galera pode fazer o seu podcast aqui no seupod.cast. Então, foi avisado, @seupod.cast. Galera fazer o podcast aqui, contratar eles têm estúdio pra alugar pra vocês aí. Maravilhoso. Só marcar o horário. Vai lá, Arnaldinho. Vamos lá, só levanta a bola aí, Papa e Isa, dessas notícias que vocês viram em relação a Pedro e Gabigol juntos, parece que Tá. vai manter, né, essa formação que a gente tanto pediu aqui. Fala em Arrascaeta, Pedro e Gabigol. Não fala do Lázaro, mas eu acho que a gente pode incluir o Lázaro aí, né? Acho que a gente pode tentar pensar como é que o Dorival deve vir e como é que a gente viria. Como ele viria se for o Everton Ribeiro ainda e como ele viria se o Lázaro estiver ali e estão falando do Gabigol na direita. Vamos lá, vamos então aqui fazer a nossa mesinha tática bacana aqui. Vambora. Gente, olha só, eu queria que vocês esquecessem um pouco os números, porque a gente nem sabe direito quem vai jogar, então a gente meio que foi por posição, tá? Não necessariamente que o 10 vai ser o Arrascaeta, ou o 9 vai ser o Gabigol, ou o 5 vai ser quem quer que seja o 5. Então vamos lá, olha só. A gente tem aqui uma questão muito clara, que se a gente for jogar com Everton Ribeiro, como vem jogando no último jogo, eu imagino que o esquema seria, usando aqui essa pranchetinha que a gente está usando, a gente jogaria com o Arrascaeta, sendo esse camisa 7 aqui, tá vendo? Aberto na esquerda. Aqui, né? Você consegue mexer? Você exatamente. consegue mexer? Sim, ó. O Arrasca aqui seria esse aqui, camisa 7, aberto na esquerda. Sim. A gente teria aqui o Pedro, correto? Teria aqui no 9 o Gabi. Provavelmente aqui no meio o Everton fazendo à direita, o Andréas à esquerda e o João Gomes. Então, caso a gente vai entrar com o Everton Ribeiro, que é como talvez o Dorival venha, vou repetir. 5 deve ser o João Gomes. 10, Arrasca. Lembrando que os números não tem nada a ver, tá, gente? A gente tá só mostrando. 8, Everton Ribeiro. 9, Gabigol. 11, Pedro. 7, Arrasca. Ficou claro, gente? Vocês conseguiram visualizar aí? Bem, tranquilo. Beleza. Perfeito. Que... Faz o seguinte, pra galera entender melhor, traz o 7 pra cá pra ser o Everton Ribeiro. Ah, boa. Acho que vai facilitar. Você joga o 7 pra cá. Beleza. Show. Não, aí o 10 você joga pra lá, que é o Arrasca. Ficou ótimo assim. Que aí Boa. você- Então, agora ficou mais próximo dos números. Então, ó, vou repetir. Ficou melhor. João Gomes aqui o 5, tá? 8 aqui seria o Andrés. 7, Everton Ribeiro. 10, Arrasca. 11, Pedro. 9, Gabigol. Ficou realmente bem próximo dos números. Essa é a formação que eu acho que o Dorival vai vir. Agora, Dorival, sei que você assiste a gente. Sei que no final do último jogo você lembrou da gente a fazer as substituições, né? Ele, graças a Deus, aí fez as substituições que a gente sugeriu. O que eu faria, meu amigo, se eu fosse você? Eu tiraria o Everton Ribeiro, tá? Então, o 7 aqui, Everton Ribeiro, eu sacaria. Faria um time mais ofensivo, gente, América Mineiro do Maracanã. A gente tem condição de jogar um jogo mais ofensivo. João Gomes como 5. Aqui na parte esquerda do meio campo, o Arrascaeta, que pra mim rende mais um pouco mais centralizado do que tão aberto quanto no último Então jogo. traz ele ali, traz o 10 pra cá. Então aqui vai ser o Arrasca. Tá ok? Aqui na direita, o João Na Gomes. esquerda, Na esquerda. Não, aqui na direita, ó. Aqui, Ah, tá, ó. o 7 na sete direita. Seria o Andrés. Isso. Aqui na esquerda, o Lázaro. Aqui, O 8 ali então seria o Lázaro. o Lázaro. O 11, o Pedro. E o 9, o Gabi. Por que eu acho, tá, que o Dorival está preocupado com essa formação? Tem a ver com esse 2 aqui, ó. Que é o Mateuzinho, que nos últimos jogos veio muito mal. Mas ele não pode vir com o Rodinei, de repente? Vamos lá. Excelente pergunta. Transição defensiva do Mateuzinho tem sido ruim. A do Rodinei, pior. Ele foi barrado pelo Paulo Souza porque falhou constantemente em bolas defensivas, sobretudo quando o cruzamento vinha do outro lado e ele não acompanhava o cara. Então você vai ter, na direita, o Gabigol, que não é um cara muito bom na recomposição, mais 2 laterais direitos, ou o Mateuzinho ou o Rodinei, que defensivamente são um risco. Fica um corredor direito aqui, ó. Dá pra escrever na tela também? Dá. Aqui, ó. Fica aqui um corredor direito muito vulnerável com essas peças. E aqui eu vou usar o Manchester City para dar uma sugestão para o Dorival.
Vamos apagar aqui essa linha. Ó, apaguei. Como é que joga o Manchester City? Bom, você tem aqui na direita deles o Kyle Walker e na esquerda o João Cancelo. Kyle Walker é um cara muito defensivo e o Cancelo é um cara muito ofensivo. Como é que o City joga com a bola? Rodri, que é o primeiro volante, cai para a direita. João Cancelo compõe o meio-campo. Kyle Walker faz aqui uma linha de 3 na zaga, até para facilitar a saída de bola, junto com Laporte e Rubem Dias. O que isso tem a ver com o Flamengo, Papa? Vou falar. Ousadia pura. Voltando pro Flamengo. Esse 2 aqui, esse lateral direito, quem eu escalaria aqui, se o Gabi for o ponta direita, quem vocês acham? William Arão. Colocaria o William Arão aqui. Ih, vai dar treta. Pra fazer uma linha de 3 e com a bola fazer um 3-4-3. Que é o famoso esquema, aqui ó, WM. Tu tá pedindo 3 zagueiros, cara? Calma. Olha, exatamente. Não é 3 zagueiros. Exatamente. Ele quer o retorno dos 3 zagueiros. Não são 3 zagueiros. Dorival, não assista, Dorival. Aqui ó, WM. Tá? É o esquema WM que foi consagrado na Copa de 58, 62. Esse é o time que tem com a bola. Sem a bola, é um 4-1-2-3, no qual o Arão seria mais ou menos um falso lateral. Mas com a bola, a gente faz uma saída de 3. O Felipe Luiz vem pro meio para ver esse caixote aqui, essa caixa no meio. Ou Ayrton? Felipe Luiz. Nesse esquema, para poder fazer o meio aqui com mais posse de bola, seria o Felipe Luiz. Que, na minha opinião, vai bem no último jogo. E para poder o Gabi ficar livre do lado esquerdo, a gente coloca o Arão como terceiro zagueiro com a bola. Sem a bola, ele seria como se fosse um lateral. Por que fazer isso do lado direito e não no O esquerdo? pessoal tá falando que o Arão não dribla, o Arão... O Arão seria, obviamente, aqui um cara que ia fazer a proteção no lado direito. Ele com a bola ia ser mais um zagueiro. Ia fazer a ultrapassagem, como ele faz muito pela direita. Já fez muito quando jogava de 8 e não de 5. Vamos lá. Por que a gente faria isso do lado direito e não no lado esquerdo? Porque no lado esquerdo você tem o Lázaro, que é um cara que já jogou de ala durante muito tempo com o Paulo Souza. Sim. Então ele faz a recomposição melhor do que o Gabigol. Gente, eu não tô falando que isso é essencial. E eu colocaria ainda o Mateuzinho para dar uma chance para ele. Mas caso o Dorival esteja preocupado com a recomposição defensiva do lado direito, já que vai ter o Gabigol e o Mateuzinho e o Rodinei, laterais que são eventualmente mais ofensivos, a solução para essa vulnerabilidade defensiva no corredor direito seria o Arão. Não é o que eu faria, mas caso Dorival, o seu argumento por não colocar esse time for a vulnerabilidade defensiva do lado direito, o Arão resolve isso no espelhamento do time do Manchester City do Guardiola. O pessoal não gostou muito, não. Eu imagino, porque 3 zagueiros é meio trauma do Flamengo, assim, né? É porque, na verdade, não são 3. Não são 3, não são são 3 três. com a bola. São Sem a três com a bola, bola. é um 4, 2, 1, Mas vamos 3. Ó, a galera Vamos- tá falando aqui, quase Paulo Souza, parabéns, tá vendo? Falaram assim, ó, de onde saiu esse cara? Fechem a porta. Mas eu entendi e faz muito sentido. Vamos lá, Arnaldo, e vamos pelo óbvio que ele deve vir. Deixa eu Ele deletar deve aqui vir as com o linhas, Rodinei peraí. e o Mateuzinho. Mas eu acho que se ele vem com esses caras, ele não vem com o time tão aberto assim. Porque é uma vulnerabilidade defensiva. Você vem com um Gabi, Aí, então ele vem com o Everton Ribeiro. vem com o Everton Ribeiro. Então é a probabilidade, ele vem com o Everton O Ribeiro. que você faria? Não, cara, eu sou a favor de vir com Lázaro, Pedro, Gabi, Lázaro, Arrasca, Pedro e Gabi. Eu sou a favor disso. Mas e o corredor direito? Você entende? É porque assim, eu tô trazendo aqui, gente, a gente não pode ser utópico. Não é que ele queira que seja aquela... A gente não pode ser utópico. E a gente tem que se colocar na pele do treinador. É muito fácil a gente pedir aqui um time que vai ficar vulnerável, que ele não vai escalar, e depois reclamar que ele não colocou. Mas ele tem razão em não colocar esse time, porque você fazer um corredor direito com Gabigol e Mateuzinho ou Rodinei, fica muito vulnerável. E aí a gente tem a possibilidade dele vir, então, com o Everton Ribeiro. Como é que ficaria o time do Flamengo, então? Com o Everton Ribeiro, o time fica exatamente assim, só que aí você tem aqui na direita o Everton Ribeiro, que é um cara que compõe mais do que o Gabigol, então isso se resolve. Entende? Mas o Everton Ribeiro e o Gabi não se atrapalham ali na direita? Essa é uma questão que a gente tem que entender, porque tem outra possibilidade também. É você jogar aqui com 2 na linha de volante. Vamos ter que trocar aqui pelo Andrés, peraí. Aí a Arrascaeta joga aqui. Tem outra possibilidade também, que é você jogar com 2 volantes e só um jogador aqui. E aí você jogaria com o João Gomes e o Andrés em linha, o Everton Ribeiro aqui centralizado, o Arrasca aqui, o Pedro aqui e o Gabigol aqui. Uma outra possibilidade seria, mas eu acho muito nada a ver, é você puxar o Arrasca para referência aqui do meio e você botar o Everton na esquerda. Mas para mim isso aqui não funciona mesmo. O Everton já não tem velocidade para jogar na direita, quanto mais na esquerda que ele tem menos campo. Então se ele vier com o Everton, você tem 2 possibilidades. Uma é com o Everton
de aqui referência como um camisa 10, Arrasca pela esquerda, Pedro e Gabigol, ou então você vai jogar com apenas um volante e 2 aqui em linha com Andrés e Everton Ribeiro. Tem uma última possibilidade, que é você fazer realmente um 4-4-2. E aí você vai pegar aqui e vai jogar com o João e o Andrés. A galera tá em pólvora aqui no chat. Que é você jogar essa última possibilidade, que é você jogar assim, ó. Jogar aqui João e Andrés em linha e jogar aqui com 2 meias, que é o Everton. Pereira, tu falar em City e colocar o Arão e Felipe Luiz. É muito mais fácil quando você tem o João Cancelo e o Kyle Walker, né? É. E aí essa seria a última possibilidade, que é jogar aqui com o João Gomes e Arão. Ele tá falando que é só botar o lateral que foi e mandar não subir. É, Rodinei e Mateuzinho não subir. é difícil, né? Então assim, gente, não é o que eu faria, mas Ou assumir que vai ter bola nas costas, que vai ter avenida. eu entendo o Dorival não querer escalar o time que a gente tá pedindo pela vulnerabilidade defensiva do setor direito. E essa aqui é a última opção que o Dorival pode ter, que é aqui, ó. Rogério Silva, salve papo. E esse professor Pardal aí, cara? João Gomes e Andréas, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Pedro e Gabigol. Também funciona o 4-4-2. Também funciona. Então serão essas possibilidades. Mas eu não acho que ele vai vir com o time que a gente quer, que é com Lázaro, Gabigol, Lázaro, Pedro e Gabigol, em função da vulnerabilidade desse corredor aqui. E que realmente... Cara, eu tô achando que ele vem com o Everton Ribeiro centralizado, hein? A gente tem que entender, e aí quando vocês brincaram comigo, 3 zagueiros de novo, os esquemas são fluidos. Um time ele entra com um esquema, ele ataca com um esquema e defende com outro. Então, ele pode começar com 4-4-2 e fazer essas variações que a gente conversou. Não quer dizer que ele entre com um time, uma formação, e que isso não vai mudar durante o jogo, né? Ainda mais E sempre de acordo muda. com a partida, E né? sempre Com o muda. adversário, E sempre como o muda. adversário vai propor No último o jogo, por exemplo, a gente começou aqui com o Arão. Vamos botar aqui o último jogo, tá? Como é que foi o último jogo? Deixa eu mudar aqui e botar aqui o Gabi no meio e o Andrés aqui, e o Everton Ribeiro aqui pra gente poder falar direitinho como é que foi. Então esse 11 aqui, que seria o Pedro, vai pro meio. O último jogo foi Arão aqui centralizado, 2 8s com Andréas e João Gomes, tá? E aqui na frente jogou o Gabi, o Everton e o Arrasca. Agora uma pergunta... Isso não funcionou, né? Não. Funcionou. E eu queria até perguntar isso pra você. Opa, volta aqui, querido. Até perguntar pra você, porque eu senti o Gabi fora da área demais, saindo muito da área. E não é o que a gente quer dele, né? Por que isso? Não é, porque o Gabi é um cara, qual é a jogada dele, tá? E aí com esse esquema prejudica um pouco ele, porque a jogada dele é vindo aqui do último terço do campo, nesse corredor central, e fazer o facão aqui pra esquerda ou pra direita pra receber a bola por trás do zagueiro e finalizar. Ele é muito bom nisso, não fica impedido, excelente. Mas com esse esquema aqui, o Flamengo com menos posse de bola, ele acaba não recebendo a bola. E o Gabi ele é um cara inquieto, é um cara ansioso. Então ele vem aqui buscar a bola o tempo todo. Quando ele busca a bola aqui, quem é que entra? Ninguém entra. Então por isso que a gente ficou tão assim, estéril ofensivamente no último jogo. E aí por isso que eu acho que com o Pedro, a gente assumir isso, deixar o Gabi mais livre por aqui, funciona. E só pra corroborar que no último jogo esse esquema muda o tempo todo, várias vezes no último jogo aconteceu isso daqui, ó. O João Gomes lá atrasou, aí você pegou aqui o Andrés, jogou pra cá, centralizou um pouquinho, o Arrasca voltou pra cá e virou um 4-4-2 com o Everton Ribeiro. Eventualmente esse 4-4-2 foi também com o Gabigol e com o Arrasca, com o Everton Ribeiro no meio e o Andrés do outro lado. Então, gente, o sistema, ele é fluido. O time entra em campo com o sistema, quando ele ataca é outro, quando ele defende é outro. Então, assim, a sugestão louca do Arão seria uma solução para o time com a bola ficar um pouco mais protegido da transição defensiva, que foi como a gente tomou o gol as 2 vezes contra o Galo. Mas que eu acredito que ele não vai fazer isso. Não vai. Eu acho que assim, é muito ousado. Mas eu acho que ele não vem com o Everton Ribeiro, não vem com o Lázaro justamente para poder ter uma proteção maior do lado direito a partir do Everton Ribeiro. E aí a gente corre o risco de ter mais uma vez o Gabigol com problemas ali. Porque você vai ter de novo o Arrasca sobrecarregado, com mais pessoas marcando ele, e vai ter ali o Pedro e o Gabigol quase como uma dupla de ataque, que eu ainda acho que é pouca fluidez ofensiva para que o Gabigol receba as bolas que ele precisa. Pra gente fechar a mesa tática, ia te pedir pra você comentar qual foi o maior erro do Flamengo até o meio do segundo tempo no jogo passado. Eu acho que o erro justamente vem nessa formação que a gente viu aqui originalmente. Ó. A gente tinha aqui então o Arão aqui, tá? Vamos lá, vamos botar aqui pra formação dentro do jogo. Era exatamente isso aqui, tá? Então você tinha aqui Arão, João Gomes, Andrés, Arrascaeta, Gabigol, Everton Ribeiro. Você tinha aqui um Everton Ribeiro muito mal no jogo tecnicamente e fisicamente.
Você tinha um Arrascaeta que claramente rende mais aqui, aberto na esquerda, fora da posição dele. O Gabigol não recebia essas bolas. Então isso é um problema também, a gente ter no próximo jogo o Arrascaeta ali, de novo. Exatamente. Então, ó, no último terço ofensivo, essa reta não tá muito clara, mas no último terço do campo, esses três aqui não estavam funcionando. Enquanto do outro lado o Hulk estava destruindo com o jogo. Então a gente tinha, isso foi muito comentado em podcasts e análises em outros programas também. Nesses dois caras aqui, o João Gomes e Andrés, os caras que mais tentavam fazer o último passe. E a gente viu em várias vezes eles errando o último passe. Tem uma bola do Andrés, que ele chega na área, você tem a Arrascaeta pela esquerda livre e o Gabi pela direita marcado. Ele tenta dar no Gabi e erra o passe. O João Gomes, embora tenha jogado bem, como a gente comentou aqui, errou 13 passes no jogo. Então você tinha Ele aqui... errou muitos passes. Você tinha aqui uma criação do Arrasca muito isolada pela esquerda E muito marcada e muito também, marcada né? porque rolou uma sobrecarga nele, já que não tinha tantos jogadores ofensivos aqui, então muito Sim. marcado aqui. Então essa bola não chegava aqui e, consequentemente, a criação tinha que ficar por esses dois camisas 8. E aí o amigo que brincou que comparar o Flamengo com o Manchester City é cruel. Claro, no City 2-8 são De Bruyne e Bernardo Silva. No nosso caso são Andrés e João Gomes, que são muito bons, porém, nesse último passe pecaram bastante. E a gente também não tem nem como comparar, né? Porque futebol europeu é um outro planeta, é outro universo. Mas fomos lá na final do Mundial e, né, demos trabalho. Demos trabalho. Mas E esse time deles está começando agora a se desmantelar, né? Pois é um time que taticamente, assim, o Liverpool é uma loucura, talvez o time taticamente mais interessante do mundo, e agora está se desmantelando, mas a gente fez em 2019 jogo duro, enquanto o físico aguentou, né? Porque o Liverpool é um time muito intenso. E no Eles tinham peça de reposição também. Tinha, a gente estava lá no Catar, a gente viu de cima no jogo. Segundo tempo, o Flamengo era só o Diego Alves dando chutão pro Bruno Henrique fazer casquinha. Por quê? Porque o time pregou contra o Liverpool. E a gente não tinha peça de reposição, eles tinham. E a gente tava... E eles não tinham jogado. E a gente estava em fim de temporada, e eles estavam no meio da temporada. Não, e assim, Não, e até eles a pouparam os temporada- jogadores no jogo anterior. Sim. E até a temporada Quase da saíram. Europa é diferente. Pode tirar, produção. Até a temporada da Europa também é diferente, né? Assim, eles têm mais. O que a gente vive aqui é muito insano, gente. A gente tem muitos e muitos e muitos jogos, não tem tempo para preparação. Então, assim, realmente é uma coisa diferente, né? A gente